Oi, gente! Então, estamos aqui para mais um devocional. Muito feliz de tê-lo aqui comigo, para juntos nós embarcarmos em mais uma história da Palavra de Deus, onde juntos nós vamos aprender muito através de uma personagem feminina que muito me chamou a atenção. Hoje nós vamos falar sobre Lia, e o contexto da história de hoje se passa em Gênesis capítulo 29. Senta aí, pega sua caneta, pega seu papel, pega sua Bíblia, porque nós já vamos começar. Então, gente, eu gosto sempre de fazer um rápido resumo para que a gente entenda, a reflexão de hoje a partir de um contexto. Nós não podemos estudar a Bíblia de forma isolada jamais, porque nós corremos o risco de interpretarmos de forma equivocada ou ao nosso bel prazer. Não é esse o intuito que nós temos aqui hoje. Então, vamos entender o contexto para chegarmos até a reflexão. Lá em Gênesis capítulo 29, depois você vai tirar um tempinho para ler, você vai descobrir a história de Lia e Raquel. A história de Lia se passa dentro do contexto da história de Jacó. Jacó era filho de Isaac e Rebeca, e Jacó tem ali uma dificuldade relacional com seu irmão Esaú. E durante esse processo de briga entre eles, Jacó foge da casa dos seus pais. Passado-se um tempo, Jacó então chega ali às terras do seu tio Labão. Labão, ele era um pastor de ovelhas na cidade de Harã, e ele tinha como filha Lia e Raquel. A Lia era a filha mais velha, e a Raquel a filha mais nova, e que era considerada mais bonita e mais amada por Jacó. Ele se apaixona por Raquel, e ele vai lutar por essa filha de Labão. Ele propõe ali trabalhar durante 7 anos, gente. 7 anos em troca da mão da filha mais nova. Labão concorda. Passados os 7 anos, Labão engana Jacó e entrega Lia, sua filha mais velha. Porque na época não era costume que a filha mais nova se casasse antes da filha mais velha. Jacó fica irritado, enfurecido, mas então Labão faz uma nova proposta. Trabalhe mais 7 anos para mim, que eu te entrego a minha filha Raquel. Jacó, apaixonado por Raquel, aceita então trabalhar mais 7 anos. Então Jacó, ele se casa com Lia e com Raquel. E a Bíblia deixa bem claro que Raquel era mais bonita e mais amada por Jacó. Aqui eu já abro um parêntese, que a Bíblia ela não cita que Lia era feia ou que Lia não era de boa aparência. A Bíblia fala que Lia tinha os olhos como se fossem os olhos mais caídos, sabe? Como olhos de míope, os olhinhos mais fechados. A Bíblia não cita que Lia ela era feia, mas destaca que Raquel era mais bonita. E por conta da aparência, Jacó então ali se apaixona, pela irmã mais nova. E elas entram ali então nesse cenário de dividir o esposo. E aí o que acontece? A Bíblia relata que Lia ela vai ficar mais ofuscada durante esse casamento. Raquel e Lia levam consigo também 2 servas. O seu pai cede duas escravas para irem juntos com ela para esse novo casamento. Acontece que Lia é fértil e Raquel era estéril. A Bíblia revela que a primeira a engravidar foi Lia. E quando ela engravida, ela coloca um nome no seu filho, seu primeiro filho chamado de Rúben, que significa eis aqui um filho. Quando Lia revela o nome do seu filho, o que por trás da história a gente consegue identificar que Lia vivia em uma infelicidade, em uma tristeza. Porque imagina só, ela sabia que ela estava casada com Jacó por conta de toda uma situação, de costume da época, de que a filha mais nova não poderia se casar com a filha mais velha. Ela sabia que Jacó amava mais a Raquel. Então ela sabia que ela estava ali naquele casamento, mas ela era infeliz, ela era solitária. E quando ela dá um filho para Jacó, ela diz: agora sim eu consigo a atenção do meu marido. Certamente agora ele vai me amar. Porque naquela época, a mulher que pudesse ter filhos, gerar filhos, ela era tida como abençoada. Ela estava falando assim: olha, meu marido, ele é fértil, Ele é capaz de deixar descendentes. Então dar filhos naquela época era algo de muito valor. Já em contrapartida, Raquel era infértil. E ali Raquel começa a ficar entristecida, com todo aquele processo de não poder gerar filhos. Porque naquela época a mulher que não gerasse filhos era considerada como se houvesse um cemitério ali no seu ventre. Porque ela não conseguiria dar descendência ali para o seu esposo. Então era como se fosse uma maldição. Então existe ali, dentro daquele casamento, um contexto de rivalidade, de inveja, de tristezas. E aqui é o ponto onde eu quero chegar. Muitas vezes, a história de Jacó e de Raquel, ela tem sobressaído
em relação à história de Lia. Lia é um pouco ofuscada, é deixada um pouco de lado, mas hoje nós vamos focar na história dessa mulher. E nós vamos entender que, se nós lermos profundamente o texto, nós vamos descobrir que Raquel tinha um caráter duvidoso, por conta das atitudes que ela teve, né, a partir das suas dificuldades ali no seu casamento e no seu relacionamento com sua irmã e com seu esposo. A Bíblia diz que Lia engravida mais uma vez. E ela tem um segundo filho, chamado Simeão. Simeão significa ele ouviu. E Lia mais uma vez aponta para o Senhor, dizendo: o Senhor ouviu as minhas orações. Ele viu enquanto eu estava aqui em dificuldade. E mais uma vez ele me deu um filho. Lia mais uma vez já era uma criança. E nela ele coloca o nome de Levi, que significa ele vai se juntar. Porque Lia ainda tinha esperanças que seu esposo Jacó notasse ela. Importante destacar aqui que Levi, ele vai ser o pai das tribos de sacerdotes e de levitas na história do povo de Deus. Lia mais uma vez tem um filho e ele é chamado de Judá. Importante falar sobre Judá. Ele é o quarto filho de Lia com Jacó e também o patriarca de uma das tribos mais importantes para o povo de Israel. Judá significa ele é exaltado. E quando Lia coloca esse nome no seu filho, ela revela que, independente de todas as situações, de todas as circunstâncias, ela estava exaltando o nome de Deus. Judá é a tribo que deu origem também à descendência de Jesus. Que lindo, né? A gente saber disso. Veio por meio de Lia, essa geração que deu origem ao nosso Messias lá no Novo Testamento. Interessante frisar aqui que Lia sempre reconhecia a Deus como o provedor dos seus filhos, enquanto Raquel vivia entristecida. A Bíblia revela que Raquel sente inveja da sua irmã e começa a reclamar com Jacó. Ela diz: dá-me filho, se não morro, revelando que a confiança dela estava em Jacó, como aquele que poderia gerar. Enquanto Lia, desde o seu primeiro filho, ela destaca a confiança que ela havia em Deus, a fé que ela havia em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Porque ela confia que Deus é quem gera o filho, é quem estava abençoando ali o seu ventre para gerar crianças. Lia tem o quinto filho e ela coloca o nome de Issacar, que significa Deus me recompensou. Mais uma vez, provando ali a sua devoção ao Senhor. A Bíblia revela que as servas de Raquel e de Lia também deram filhos a Jacó. Raquel também teve 2 filhos, José e Benjamim. Mas um ponto interessante que nós podemos destacar nessa história é que houve um momento em que o filho mais velho de Lia, ele vai buscar mandrágoras, que é uma fruta daquela região, que as pessoas naquela época tinham como afrodisíaca, como uma fruta que ajudava na fertilidade. Raquel está em tamanho desespero que ela negocia uma noite do seu esposo com a sua irmã. E ela diz: dá-me um pouquinho das suas mandrágoras. E Lia diz: mas você já tem toda a atenção do nosso marido, de Jacó, e você ainda quer pegar as mandrágoras que meu filho trouxe para mim? Como você é injusta, Raquel? Eu tô parafraseando ali um diálogo entre elas. E então Raquel: dá-me um pouco das mandrágoras. E Lia, então, aproveita daquele momento, gera uma oportunidade e diz assim: eu posso te dar um pouco das mandrágoras se você ceder uma noite de Jacó comigo. Então a gente entende que Raquel era quem ali mandava no pedaço. A Raquelzinha, ela era, né, a dona de tudo, ela era a mais amada, a que provavelmente controlava ali como que funcionava as noites, né, com Jacó. E ela estava tão obcecada por ter um filho que ela cede a uma noite. Nesse momento em que Lia, ela deita-se com Jacó, Deus abençoa a madre dela e ela tem mais um filho com ele. Mais adiante a história vai contar que quando chega um momento em que Jacó entende que precisa voltar para casa dos seus pais, que ele já fez o que tinha de fazer ali na terra do seu tio, já trabalhou o suficiente, já conquistou os seus bens, as suas esposas, seus filhos, então ele decide voltar. E quando ele volta, ele tá tentando sair da casa de Labão. Labão chega e percebe que eles não estão mais ali na sua casa. E ele sente, mas ele fica mais chateado ainda quando ele percebe que os ídolos da sua casa também foram levados. Labão e seus homens correm atrás de Jacó. E aí, depois de um tempo, ele consegue alcançar a caravana de Jacó. E ali eles têm um desentendimento. E Labão fala: poxa, você levou minhas filhas, levou meus netos, levou tudo, né, que você tinha conquistado aqui juntamente comigo, mas você também levou os meus ídolos, né? E aí Jacó
não sabia quem tinha levado, ele diz uma palavra: que a morte alcance aquele que por acaso pegou os meus ídolos. Porque ele tinha convicção de que ele não tinha feito isso e de que provavelmente tinha sido algum servo, né? Algo do tipo. E, para surpresa, a Bíblia conta que Raquel tinha pego os ídolos da casa do seu pai. Naquela época, as mulheres, quando elas estavam no período menstrual, elas eram tidas como imundas, né? E tudo que ela tocasse ou que ela sentasse se tornava também impuro. Então, o que Raquel fez? Ela senta na sala de um camelo, ela coloca os ídolos embaixo e fica lá na tenda. E aí o pai entra com seus servos, vasculha tudo. Quando entra na tenda de Raquel, ela diz assim: pai, me desculpa que eu não consigo me levantar, não consigo nem cumprimentar o Senhor porque eu estou naqueles dias. E aí o pai dela olha em tudo, mas não vai se atrever a tocar na cela de Raquel. E ele não encontra. Mas um ponto importante nessa história é que Raquel, ela consegue se safar, ela consegue esconder isso. Só que próximo à cidade, o destino que eles estavam chegando, que era Belém, Raquel sente dores de parto porque ela está grávida do seu último filho, que é o Benjamim. E a Bíblia destaca que é próximo, eles estão quase chegando, mas ela não consegue chegar até a cidade para ter o seu filho, ela tem ali mesmo. E ali, durante o parto do seu último filho, Benjamim, Raquel, ela morre, né? E antes de morrer, ela coloca o nome de Benoni, né? O filho da minha morte. Ela amaldiçoa o seu filho. Mas Jacó, ele, com sabedoria, ele diz: não vamos chamá-lo de Benoni, nós vamos chamá-lo de Benjamim, o filho da minha mão direita, aquele que vai me dar suporte. Então aqui nós podemos destacar vários pontos em que Raquel teve atitudes que eram reprováveis. E nós podemos perceber que Lia, mesmo tendo todas as dificuldades enfrentadas ali no casamento, Lia era devota ao Senhor. E mesmo em meio às dificuldades, ela confiava em Deus. Nós vamos descobrir mais tarde também que, após a morte de Raquel, ela é enterrada ali mesmo, naquela região onde eles estavam. E lá no final do livro de Gênesis, nós vamos perceber que quando Jacó ele morre, ele destaca que ele quer ser enterrado ao lado da sua esposa Lia, que também foi enterrado na sepultura familiar, onde foi enterrado seus pais, seus avós e assim por diante. Então Lia, ela fica conhecida como a esposa, né? E é Lia também que dá origem às 6 tribos de Israel. Olha que coisa linda, né? O que nós podemos aprender aqui com a vida de Lia? Certamente Lia não teve uma vida fácil. E Jesus também nos diz que a vida aqui na Terra não seria fácil, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Lia é um exemplo de confiança em Deus, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às dificuldades. E Lia, ela vai dar origem à linhagem de Jesus. Olha que grande importância ela tem para a história do povo de Deus, né? Ela se torna matriarca da tribo de Judá, que vai dar origem à família de Jesus, né? Jesus, ele vem da tribo de Judá. Nós podemos aprender muitas lições aqui com a história de Lia e de Raquel. Por vezes, Raquel, ela brilha, né? Ela é destacada, até por conta da sua história de amor com Jacó. E Lia muitas vezes é ofuscada. Mas nós podemos observar aqui que as aparências enganam. Embora Raquel fosse bela, ela tinha um caráter duvidoso. Embora entendendo ali todo o contexto da sua fé, né, do seu povo, nós podemos observar uma mulher que ainda vivia segundo as obras da carne, que ainda vivia segundo suas próprias regras, seus próprios desejos, porque a Bíblia destaca que ela teve inveja, que é uma obra da carne. A Bíblia relata que ela guarda os ídolos, idolatria. Então, nós podemos observar que muitas vezes a beleza, a aparência, ela engana. Ao final da história, quem realmente, de fato, merece ali o crédito, merece o respeito, merece a atenção? Lia, né? Que embora tenha passado por muitos momentos difíceis, ela gerou os 6 filhos na história cristã. Ela é chamada de meieira, né? Porque ela gerou 6 filhos que deram origem a 6 tribos de Israel. É Lia também que é enterrada junto com Jacó. Eu penso que no decorrer da história, no decorrer da convivência, Jacó, aos pouquinhos, ele vai conhecendo cada uma delas. Então, Jacó chega no momento em que ele quer registrar, ele quer guardar a memória de Lia. Porque Raquel estava próxima ali à cidade de Belém. Por que não, né, esperar para enterrá-la em um local mais adequado? Ele enterra ali ela onde ela morre. Então, isso, naquela época, revela muito, né, da atitude de Jacó.
Outro ponto que nós podemos destacar também é que em todos os momentos de dificuldade, Lia, ela devota sua fé ao Senhor. Na escolha do nome de seus filhos, nós podemos observar uma mulher que confiava, que tinha esperança no Deus que podia fazer. E certamente Deus foi aquele que a consolou e que a ajudou a passar por todos esses momentos difíceis na sua caminhada. Que nós também, assim como Lia, possamos confiar em Deus. Que a nossa fé, a nossa esperança não esteja naquilo que nós podemos fazer, que nossa confiança não esteja na força do nosso braço, em recursos próprios, em nossas habilidades, em nossas capacidades, mas que nossa esperança e nossa fé esteja completamente entregues à mão de um Deus que pode todas as coisas, que pode mudar o rumo de uma história e que pode fazer com que nós tenhamos um final completamente distinto daquilo que muitas vezes está diante de nós. Que esse devocional tenha tocado seu coração. Eu fico muito feliz em poder falar das verdades de Deus, é algo que alegra o meu coração, e em poder compartilhar com você. Sinta-se à vontade para compartilhar esse vídeo com alguém querido, com uma pessoa que você sabe que vai ser edificada. E até amanhã, tá? Nós temos um compromisso às 7. Até mais!